Bom, a gente vai iniciar agora uma apresentação a respeito de uma passagem da lógica, que é o último capítulo da doutrina do ser, e que se chama a medida, né? A medida ela tem três partes, né? E ela a segunda parte dela se chama medida real, e é dessa que a gente vai falar. E essa parte, né, tem três subdivisões também. Uma primeira que é a relação das medidas, e depois os pontos nodais e o sem medida. A gente vai falar mais desses dois últimos tópicos. Bom, a primeira coisa a se destacar é que o Hegel ele tem um orgulho muito grande em relação a essa categoria da medida, que ele tem para ele que foi uma descoberta dele, né? Que outros autores relevantes assim da filosofia, como o Kant e o Aristóteles, que são autores que tentaram criar tábuas de categorias, eles, de maneira parecida com o Hegel, eles pensaram a quantidade e a qualidade, mas eles não pensaram a medida, que seria justamente a relação entre quantidade e qualidade. Tá? Então ele tem um orgulho muito grande de ter feito essa discussão, né? E aí alguém poderia se perguntar, poxa, mas por que a medida não é, então, a categoria de relação que já estava no Aristóteles e no Kant, né? Na verdade, a medida ela é uma categoria que ela é uma relação, porque ela é uma relação entre quantidade e qualidade, mas ela não, ela forma uma concretude que não é simplesmente a relação. A relação é você ter de um lado a quantidade, de outro lado a qualidade, né, e estabelecer uma relação entre esses dois valores, né? Mas a medida em si, ela é uma relação mais concreta do que isso. Ela não é simplesmente o estabelecimento dessa relação, mas ela é alguma coisa que, quando estabelecida essa relação, ela passa a ser algo que impõe regras de necessidade das relações de quantidade e qualidade, né? Quer dizer, a hora que a gente vê o que são os pontos nodais, isso vai ficar muito claro, né? Mas, quer dizer, como que existem quantidades que determinam transformações da qualidade, né? E como isso é uma espécie de necessidade, é algo que pode ser estudado, identificado e estabelecido como uma medida daquela coisa, né? Então, para não ficar tão abstrato ainda no início, quer dizer, a água ela tem uma medida que é o calor, né? Que faz parte das quantidades às quais ela está submetida, né? Ela tem não só a quantidade de volume, de litros e tudo, mas tem uma quantidade de calor também que ela pode estar submetida. E se essa quantidade passar de 100 graus, ela vai virar outra coisa, ela vai evaporar, né? Então, a medida, ela é uma relação quantidade-qualidade, mas que envolve uma espécie de conhecimento, uma espécie de necessidade, né, que determina o próprio comportamento da matéria, tá? E determina comportamentos físicos e comportamentos químicos, né? Então, é um tipo de categoria que realmente não dá para comparar com o que era a relação de filósofos anteriores. É uma categoria muito inédita, assim, é uma coisa muito inovadora, tá? Então, alguns exemplos, né? A quantidade de oxigênio e nitrogênio misturados, né? Dependendo da quantidade que você mistura, vai dar diversos óxidos de nitrogênio, que são elementos diferentes, né? Dependendo da quantidade de oxigênio que você introjeta no nitrogênio, vai dar coisas diferentes.
e vai dar ácidos nítricos também distintos, dependendo dos volumes, das quantidades que você coloca. Então, não é simplesmente uma relação de oxigênio e nitrogênio, é uma relação que, dependendo da quantidade, quer dizer, tem uma necessidade de se formar um produto diferente, né? Isso é muito interessante. Os óxidos metálicos são outro exemplo que o Hegel dá, né? Quer dizer que dependendo da quantidade de oxigênio e de metal que você mistura, quer dizer, vai resultar em ferrugens, assim, coisas de cores diferentes, né? Que tem qualidades diferentes. Então, essa é a originalidade da categoria que ele visa ter descoberto, né? E por estar associada à ideia de uma necessidade, quer dizer, ele vai chamar isso de medida real, porque são categorias que meio que se confundem com coisas, assim, né? A gente sabe que a lógica, né, ela é uma tentativa de pensar justamente as categorias no nível de abstração total, assim, enquanto pensamento, né? Mas no caso dessas categorias, quer dizer, existe realmente um pouco uma mistura, quer dizer, são categorias tão restritas por algumas vezes que aparentam se confundir com as mais rigorosas determinações da própria matéria, como se a categoria só servisse para representar poucas situações particulares regidas pelas leis da necessidade, por exemplo, das reações químicas, tá? Então, uma frase do Hegel que está ligada a essa categoria é que, assim, a medida mais desenvolvida e mais refletida é a necessidade, né? Então, como que essa ideia de necessidade já está misturada com essa nova categoria da medida. Mas essa necessidade se manifesta justamente numa coisa, ou num autossubsistente, que meio que parece que assim, é essa matéria que determina suas próprias medidas, quer dizer, a própria água que determina qual é a medida de calor com a qual ela vai virar gelo ou com a qual ela vai evaporar, né? Daí, se colocar essa categoria muito próximo de determinações muito específicas, e aí o Hegel vai usar justamente nessa passagem alguns conceitos vindos da física e da química, como gravidade específica, que nada mais é do que um volume de uma matéria qualquer, né? Isso tem um peso, tem uma gravidade, e quando se compara isso com a mesma quantidade de água, a grandeza da física que se chama gravidade específica. Tá? Então, é uma grandeza relativa do peso de alguma coisa em relação ao peso de água que ocupa o mesmo volume daquela coisa. E as relações químicas também, né? O que a gente vai ver justamente na categoria dos pontos nodais, que são esses exemplos, a água evaporar, a água virar gelo e tal, exatamente são os pontos nodais, né? E também, por outro lado, com uma terceira parte desse capítulo, que ele chama de sem medida, onde ele vai aproximar esse conceito do sem medida com o espinosismo e com o hinduísmo, tá? Então, quer dizer, são determinações muito, muito precisas, assim, né, que essa categoria faz referência, tá? E aí poderia surgir uma pergunta, quer dizer, essa especificidade, ela não compromete a generalidade das categorias, né? E a resposta é que a gente acredita, né, que não compromete a generalidade da lógica. Ao contrário, né, como diz o próprio Hegel na introdução do livro, o sistema da lógica é o reino das sombras, o mundo das essencialidades simples, libertado de toda concreção sensível, impulsiona aí uma ocupação afastada das intuições e dos insensíveis, dos sentimentos e do mundo meramente opinado da representação. Quer dizer, o Hegel diz que a lógica não é algo do campo do determinado, do sensível, né, dos sentimentos, ou mesmo das coisas representadas por meio dos sentidos, né? Então, ele garante que a lógica ainda está nesse nível, mas como que ele consegue, então, fazer isso, né? Não comprometer a generalidade da lógica quando as categorias estão tão próximas, efetivamente, de comportamentos químicos e físicos, né? Isso acontece porque ele promove uma espécie de virada, né? Na lógica, semelhante à virada copernicana do Kant. Quer dizer, o Kant ele cria uma virada no sentido de colocar no centro da sua filosofia um eu, né? Um sujeito transcendental, a percepção, uma faculdade à percepção,
para a qual, enfim, tudo aparece como fenômeno, né? E o Hegel, em vez de colocar um sujeito nesse lugar, para fugir de uma filosofia subjetivista, ele coloca no centro, né, do seu sistema a própria razão objetiva, né, que já são as categorias lógicas, quer dizer, não é alguma coisa de ordem subjetiva, mas sim objetiva, de onde parte a lógica, né? É evidente que ela vai chegar no subjetivo, mas um subjetivo que tem outro sentido distinto do humano, da subjetividade do eu, né? E aí, por meio desse artifício de colocar, então, a razão objetiva na base das categorias, ele consegue manter a distinção entre o que é a matéria, tá? Que a gente poderia, por exemplo, tirar um conhecimento empírico a partir dela, que não é o que interessa para uma lógica, né? E o que é uma categoria objetiva ontológica, sem a qual não seria possível pensar o que a matéria é. Quer dizer, é o mesmo tipo de inversão que o Kant promove com a sua filosofia, só que no caso do Kant, em vez de uma categoria objetiva ontológica, o que se coloca ali é o sujeito transcendental, né? Quer dizer, a filosofia transcendental que pensa o que as coisas são, e no caso do Hegel, são justamente categorias objetivas ontológicas, né? Que permitem a coisa ser pensada e a coisa também existir, quer dizer, é uma categoria ontológica, ela não é só uma categoria do pensamento subjetivo, né? Enfim. Então, por isso, tem uma proximidade desse capítulo, dessa passagem da lógica, com a própria metafísica do Kant, né? O Kant escreveu uma metafísica da ciência da natureza, onde ele tentava partir das categorias para criar alguma coisa que fosse uma espécie de liga, né, entre as categorias do pensamento e a realidade da física. Então, ele vai dialogar com Descartes, vai dialogar com Newton, vai, né, no sentido de partir de algumas categorias para construir, né, uma grade de 4 categorias. A primeira está ligada ao deslocamento de espaço e tempo, sem considerar a massa. A segunda é a mecânica, aliás, a segunda é a dinâmica, a terceira é a mecânica, e a quarta seria a fenomenologia, né? E aí, exatamente, isso aí está um pouco parecido com o que o Hegel está fazendo. Então, diz esse autor Trevisan, né, uma parte que na ciência da natureza, o Kant estabeleceu uma parte transcendental, onde se cristalizam as exigências de necessidade e apoditicidade atribuídas a toda a disciplina metafísica, e uma metafísica particular, em que os princípios discernidos anteriormente são aplicados ao objeto específico de um âmbito da experiência, né? Então ele vai dizer que são conceitos construídos a partir das categorias transcendentais, mas que já são conceitos derivados, né? Como o próprio conceito de matéria, o conceito de força, de movimento, né? Quer dizer que já são categorias transcendentais dentro da perspectiva, aliás, categorias metafísicas dentro da perspectiva do Kant, tá? E aí, meio que a gente conclui essa discussão preliminar com aquela famosa frase polêmica do Hegel, né, que está na filosofia do direito, né, que o que é racional é efetivo, o que é efetivo é racional. Quer dizer, a categoria, ela também um efetivo, né? Ela é a categoria racional, mas ela também é um efetivo. Então, quando a gente está falando aqui de coisas que beiram a materialidade do mundo empírico, né? Quer dizer, por quê? Né? Porque as categorias abrangem, né? Quer dizer, não é que elas estejam se rebaixando a empiricidade, mas elas abrangem aquilo que é o efetivo, porque o efetivo é também racional, quer dizer. Então é um pouco essa ideia, né? A medida, então, ela serve de base para o entendimento da ordem cosmológica. Por isso, depois de explicitar genericamente o que é a medida, o Hegel tem de escrever um capítulo sobre a categoria da medida real. Real, porém, não empírica. Real é o racional, conforme a famosa e polêmica frase da filosofia do direito. A passagem da medida real se relaciona de modo imanente com os problemas da matéria, da física e da química, o que leva a Hegel a se apropriar de termos da física, como gravidade específica, e da química, como neutralização, afinidade eletiva e peso específico. Mas não se deve perder de vista que se tratam somente de esqueletos formais dessas coisas e não da manifestação empírica, efetivamente, dessas coisas, tá?
Bom, feita essa ampla introdução, para tentar situar o que é esse capítulo, o que é essa passagem, a gente vai entrar nos dois pontos específicos que a passagem trabalha. Quer dizer, ela trabalha também as relações de medida, que são a primeira parte do capítulo, mas a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar a segunda, que é o ponto nodal, e a terceira, que é o sem medida. Então, o que é o ponto nodal? Feitas as ressalvas longas que eu acabei de apresentar, não há dificuldade de entender o que são os pontos nodais. Tratam-se de pontos numa escala de valores em que a qualidade se altera a partir da própria coisa isolada, sem qualquer interação com elementos exteriores à coisa. Tá? Não são relações químicas, são relações da coisa com ela mesma. Por exemplo, a água muda de estado quando atinge 0 graus Celsius. É como se a coisa reagisse contra si mesma, a partir de si mesma, né? Quando uma quantidade sua muda, no caso, a quantidade de calor, né? Então, é bastante tranquilo entender o que é o ponto nodal. São esses pontos onde os elementos, as coisas, as matérias, se transformam elas por elas mesmas, porque uma quantidade sua mudou, por exemplo, a quantidade de calor, né? No ponto nodal, então, aí vou citar o Hegel, a medida excludente, conforme essa determinação mais precisa, externa a si no seu ser para si, repele-se de si mesma, né? Quer dizer, é a própria coisa, né? Que repele-se de si mesma e se coloca como uma nova coisa. O que era líquido, como H2O, repele o estado líquido de si e passa a ser sólido, ainda que permaneça sendo o mesmo H2O. A física moderna dirá disso que, abre aspas, o gelo e a água formam um sistema heterogêneo, mas composto por uma mesma substância, H2O. Quando essas duas fases estão em equilíbrio, existe uma passagem de moléculas de água da fase sólida para a fase líquida e da líquida para a sólida. Tá? Então, esses são exatamente os pontos nodais. A descrição que o Hegel faz disso, né, quer dizer, essas relações das coisas, né, em que as leis transformam a coisa a partir da ultrapassagem de um certo valor numa escala, né, sequencial de números, né, ele vai chamar como um ser para si, né? Então, o que ele vai dizer? Um tal ser para si, porque ele é, ao mesmo tempo, essencialmente, uma relação de quanta, está aberto à exterioridade e à alteração do quantum. Ele tem uma margem de tempo dentro da qual ele permanece indiferente frente a essa alteração. E sua qualidade não se altera. Quer dizer, ela pode ficar um bom tempo ali como água líquida mesmo e não muda, né? Mas ocorre um ponto dessa alteração do quantitativo no qual a qualidade é alterada. O quanto se demonstra como especificante, de modo que a relação quantitativa variada está invertida para uma medida, e com isso para uma nova qualidade, para um novo algo, né? Ele enxerga, então, esses pontos como pontos em que se inverte, digamos assim, né? Quer dizer, a quantidade ela deixa de ser quantidade e passa a ter um comportamento qualitativo, né? E é lógico que quando vai para outra qualidade, quer dizer, ela passa a ter uma nova medida, né? Então, o gelo ele pode esfriar o quanto ele quiser, mas se ele esquentar e ultrapassar o 0 grau, aí ele vai voltar a ser água de novo. Quer dizer, tem um jogo, então, entre essas passagens, né, que faz o ponto nodal ser uma espécie de mundo, né, da coisa que abre um ponto para um outro mundo da mesma coisa, só que é um mundo diferente da mesma coisa, né? Isso é bem interessante e talvez, num certo sentido, enfim, dialogue até mesmo com aquele capítulo bastante obscuro da fenomenologia, onde Hegel fala dos mundos invertidos, né? Mas, enfim, as características, então, do ponto nodal, né? O ponto nodal, ele resulta numa diferença qualitativa efetiva, quer dizer, há uma transformação qualitativa. Mesmo que a água tenha se transformado por si própria, né, e não tenha deixado de ser H2O, o modo de comportamento dela frente a outros elementos diverge do modo do gelo, né, a resistência, ele é duro, a água é mole, né, enfim, é uma outra coisa, né, onde a água se deixa penetrar, o gelo resiste e tal, então isso é uma característica do ponto nodal, essa transformação, ela é perceptível, ela não é uma mera sutileza, né, é uma coisa que mudou muito, né. E a segunda característica justamente tem a ver com isso, né? Quer dizer, ele vai dizer que nesses pontos qualificantes, que são os pontos nodais onde a transformação se dá, a transformação se dá num salto, tá? A água não vai devagarzinho, né? Conforme o lado qualitativo,
o progredir meramente quantitativo da gradualidade, né, quer dizer, vai subindo um grau, um grau, um grau, um grau, não há limite algum para si mesmo, até chegar no ponto da interrupção, né, quando, visto que a qualidade que retém entra conforme sua relação meramente quantitativa, uma qualidade indeterminadamente outra frente àquela que desaparece. Então tem um abracadabra aí, a água molhada some, a água dura aparece, é o gelo, né? Então, uma qualidade indiferente, a passagem é um salto. Olha que interessante, né? Vários filósofos tinham esse problema de explicar por que a natureza tem salto, se não tem, se é tudo rigorosamente ligado, né? Então aqui ele, com essa categoria, ele consegue resolver muito tranquilamente esse problema do salto. Aí ele vai dar alguns exemplos, então não é só na química que isso acontece, tá? Ele vai ter que frisar isso, porque é uma categoria lógica genérica, né? Então, no sistema numérico natural, ele também já vê a medida, as linhas nodais. Quando, né? Quando, por exemplo, você pega um sistema numérico natural, 1, 2, 3, 4 e tal, não sei o que lá, e cria uma espécie de subsistema onde você está preocupado com relações dos números. Então, que um número, né, ele pode ser múltiplo de outro. Então, o 1, né, o 2, qual que é o múltiplo do 2? É o 4, é o 6, é o 8, já não é mais o 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas outras sub-relações já são relações modais na cabeça do Hegel, né? Quer dizer, o 25, né, ele aparece depois do 23, do 24, porém trata-se de um salto em relação a 5, que é o número do qual ele é a raiz quadrada, né? Então, esse tipo de relação ele já acha que são relações modais na matemática. Um exemplo também na música, né? É a relação que constitui também as relações harmônicas, as relações harmônicas das notas musicais. Você tem dó, ré, mi, fá, né? Uma sequência de notas uma atrás da outra, mas um dó com mi é uma terça, é uma relação harmônica que constitui um dó maior, por exemplo, né? Então esse tipo de construção de terça, de quarta, de quinta, aí abre aspas, né, emerge uma vez antes expressando um retorno, uma concordância surpreendente que não estava qualitativamente preparada pelo precedente imediato, mas aparece como um acto in distance, né? A, a medida ela tem essa característica, né, de poder atuar em algo que está longe dela, né, num intervalo musical, e rompe com isso através de um salto, uma relação específica, como no caso de uma terça, né, de uma harmonia. Aí ele vai dar o exemplo da água, né, que eu já falei um pouco para vocês, uma vez que ela varia em sua temperatura, não se torna com isso meramente mais ou menos quente, mas atravessa os estados da solidez, da fluidez, em forma de gotas da fluidez elástica. Esses estados diversos não entram em cena de modo gradual, mas justamente o progredir meramente gradual da variação da temperatura é uma vez interrompido e impedido por esses pontos e o ingresso de um outro estado e um salto. Todo nascimento e morte, em vez de ser uma gradualidade contínua, são antes o interromper da mesma e o salto da variação quantitativa para a qualitativa. Então, toda né, geração e corrupção, né, Aristóteles, né, tudo isso está dentro do âmbito da categoria da medida. E aí ele vai dar ainda um exemplo do âmbito moral, por um mais e um menos, né, da ação moral, né, que a frivolidade ultrapassa um ponto nodal a partir do qual ele passa a ser um crime, né, e pela qual o direito passa para a injustiça e a virtude para o vício. Quer dizer, esses pontos também são pontos nodais, né, quando um ato ele extrapola, né, novamente tem alguma coisa que parecida com Aristóteles aqui nessa questão das medidas, hein? E, por fim, o exemplo do campo político, quer dizer, uma constituição que serve para um Estado, de uma cidade-estado, por exemplo, talvez não sirva para o Império Romano, né? O Estado tem uma medida da sua grandeza, e uma vez que é levado para além dessa grandeza, ele inevitavelmente se destrói sobre a mesma Constituição, que constituiria sua sorte e sua força numa extensão apenas diferente, né? Então, é a abrangência, né, do campo da medida, que justamente recupera, né, o nível de abstração maior dessa categoria. E aí a gente vai falar agora do sem medida, tá? Que é a última parte do capítulo, deixando então a ponto nodal para trás. É a última parte do capítulo e é uma parte que tem duas dificuldades em relação à leitura, né? Isso aqui é um grupo de leitura, então chamar a atenção que existem duas grandes dificuldades, né?
A primeira dificuldade é que parece estranho, né? Em meio a uma categoria que chama medida, apareceu a categoria que chama sem medida, quer dizer, parece que é alguma coisa que a medida ainda não está colocada, ainda não apareceu, não foi desenvolvida, né? Segundo as ideias lá do desenvolvimento imanente das categorias do sistema hegeliano, né? Mas, para quem estuda o Hegel, sabe que esse 100 aí no caso, né, não necessariamente representa a inexistência, mas pode representar uma indeterminação, que é exatamente o caso do que trata aqui, é uma negatividade da medida, que torna a medida impossível de quantificar. Quer dizer, o exemplo mais claro do que está querendo se dizer aqui com esse sem medida é o próprio conceito de infinito, né? Que já na quantidade o Hegel explorou bastante, quer dizer, que é uma quantidade que, no fundo, ela não se coloca como um quanto, né? Ela sempre é alguma coisa mais de nível qualitativo, então é uma espécie de contradição, enquanto quantidade, né? E o sem medida também, no certo sentido, não deixa de ser isso, quer dizer, o sem medida engloba também o infinito da medida. E um complicador, talvez, para esse entendimento também é o próprio problema da tradução, né? Usar, porque o tema é Maslow's, né? Mas, né, que é a medida, e Luz é aquele que não tem, né? Mas, enfim, é alguma coisa que você tratar como sem medida, né? Quer dizer, já mostrei para vocês antes qual que é a imprecisão, né? Que acaba ocorrendo dela, né? Então, Paulo Menezes, na enciclopédia, traduziu por que não tem medida, tentando talvez fugir dessa ideia de que é sem medida. Não, é algo que não tem uma medida explicitável, né? Quer dizer, algo desse gênero, né? Mas há uma solução desmedido também para a tradução, que desde que se desloque, né, daquele sentido de muito grande, né, porque não é isso, né, enfim, pode ser muito pequeno também, mas que dá a ideia dessa categoria. Tá? Então, o primeiro problema é um problema de tradução. E o segundo problema é o seguinte: se vocês forem abrir a lógica lá no Sem Medida, ele é um capítulo de 3 páginas, e vocês vão ver aqui que efetivamente não é uma questão de 3 páginas, né? Então, aonde que o sem medida está melhor explorado, né? Não é no capítulo, é antes, é na introdução da medida real. É lá que realmente o Hegel explora muito a questão do sem medida, principalmente as relações com o Spinoza e com a religião hinduísta, né? Que aqui ele não retoma, né? Enfim, nessas 3 páginas ele não retoma, mas que é o mais importante, então a gente vai para lá, né? A primeira discussão, então, é em relação ao conceito de infinito de Spinoza, né? O Hegel nitidamente se inspirar em Spinoza na discussão sobre o infinito no capítulo da quantidade. Contra a hipótese de que o infinito só pode existir no pensar, na imaginação, que procura realizar uma síntese, Spinoza contrapõe um outro infinito, um infinitum actum, abre aspas, ele é de fato acto, ele é efetivamente infinito porque está conservado e presente dentro de si, final da citação. Spinoza diz que, tá, está numa carta do Spinoza, né, certas coisas são infinitas por sua natureza e não podem ser concebidas de outra maneira, que algumas outras são infinitas pela força, né, então tem 3 tipos de infinito, algumas que pela sua natureza, que ele está falando evidentemente de Deus, né, o segundo tipo, algumas coisas são infinitas pela força da causa que lhe é inerente, e, no entanto, quando são concebidas abstratamente, podem ser divididas em partes e ser consideradas finitas, né? Aqui a gente pode colocar como exemplo a própria consciência, que é alguma coisa infinita, porque a consciência que põe a si mesma como consciência, e se pode se dividir a consciência em partes, né? Mas também os organismos animais, enfim, uma série de exemplos. E as outras coisas, terceiro caso, né, que são coisas indefinidas, quer dizer, o infinito matemático, por exemplo, né, que não pode ser reduzido a nenhum número, embora possamos concebê-las como maiores ou menores, né, a raiz de 2, por exemplo, ela está no intervalo, agora ela é infinita, né, porque não falta ali uma determinação final, assim, né, que parasse, né, não para, ela vai embora e nunca mais acaba, né, então é infinita, e por isso é necessário que coisas que não podemos igualar a um número sejam iguais entre si. Pois bem, o infinito, então, como que não tem medida, né, para o Hegel, é a forma mais determinada do sem medida.
Trata-se de uma quantidade que suprassume o número, o quantum, e se torna uma pura qualidade, sem deixar de ter características quantitativas. Então, no fundo, é na medida, né, que aqueles problemas todos que a gente viu surgirem lá na quantidade acabam se resolvendo, né? Essa impossibilidade de medição, de você não poder determinar um quanto, que poderíamos pensar a princípio como uma extrapolação de qualquer parâmetro de medida, ou seja, uma situação em que a medida quantitativa não se deixa aprisionar por medida nenhuma, configura um desmesurado, um indeterminado, um desmedido tanto para o mais quanto para o menos, porque ele ultrapassa qualquer possibilidade de medição. Justamente esse é o próprio conceito, né, do sem medida. E aí, um segundo problema que ele vai trabalhar, a gente vai voltar ao Spinoza ainda, mas para chegar lá, entendendo melhor o problema, né, ele faz uma conexão do sem medida com a religião. Então, inicialmente ele conta uma historinha, ele vai dizer, olha, podemos imaginar o espanto de um ser humano primitivo que por acaso tenha deixado água num recipiente sobre o fogo e verificado que a água virava bolhas e finalmente secava, né? Quer dizer, para um ser humano primitivo, um negócio desse é mágico, né? Por que a água desapareceu, né? Então, originalmente foi se associando religiosidade à questão das medidas, tá? Desses saltos, né, que a natureza por si só ia promovendo, né? Então, assim, a medida, abre aspas, é a verdade concreta do ser, na medida os povos veneraram algo intangível, sagrado, né? Porque eles não entendiam como que essas coisas aconteciam, né? Evidentemente, a ciência vai resolver boa parte dessas paradas, né? Mas algumas também não. Quer dizer, o que conduziu a medida a uma interpretação como intangível e sagrado na antiguidade é justamente sua atividade independente, que se faz contratar por conexões necessárias verificáveis entre quantitativo e qualitativo, mas que nem sempre se soube explicar, né? Como o congelar da água, que muda a qualidade conforme a temperatura, ou o suceder das estações climáticas no ano. Quer dizer, eram alterações que não se sabiam por que aconteciam, né? Por isso foi costume atribuir as transformações a alguma entidade invisível, né? Caindo na questão da religião. E aí ele vai dar o exemplo da religião indiana. Mesmo que a ciência desmistifique algumas dessas transformações, continuam existindo medidas como a do infinito, no qual persistirá sempre a ausência de medida. Ou uma, diz o Hegel, infinitude da medida, na qual as autossubsistências que se excluem são uma unidade, e o autossubsistente entra em relação negativa consigo mesmo, né? Quer dizer, essa coisa da negatividade exacerbada é a característica, né, dessa sem medida. Uma das expressões disso recai na religião, aí passagem do Hegel, né? O panteísmo indiano, em sua fantasia monstruosa, tomada igualmente de modo abstrato, adquiriu essa formação, que se estende pelo sem medida, dela como um fio medidor para alguns interesses de que Brahma, o uno do pensar abstrato, através de configuração de Vishnu, que em especial na forma de Krishna, progride ao terceiro, Shiva. A determinação desse terceiro é o modo, alteração, nascer e perecer, e o campo da exterioridade em geral. E percebam aí agora que ele usa a palavra modo, né? Por quê? Porque isso vai se repetir no Spinoza também, a questão da substância, dos atributos e dos modos em Spinoza vão reproduzir um pouco essa passagem aí que ele exemplificou no campo da religião, tá? E aí, ainda antes de entrar no Spinoza, ele vai discutir um pouco por que essa tríade, né? Apesar de ser tríade, já é um avanço importante em relação às categorias formais, por exemplo, né, o Kant, o Aristóteles não chegaram, né, mas o hinduísmo chega, e o Spinoza também, na tríade, né? Mas é uma tríade insuficiente, né? Por quê? Né? Porque justamente o Hegel vê nessa desmesura para o mais e para o menos, do sem medida indiano, a presença de um terceiro, no caso infinito, que ganha forma nessa categoria de síntese entre quantidade e qualidade. Porém, esse terceiro ainda está aqui numa forma incompleta, um pouco desenvolvida, quer dizer, falta ainda um desenvolvimento, né, a esse terceiro. Recuperando um tema já analisado no capítulo sobre a quantidade da lógica, a incompletude guarda relação com a categoria do mal infinito, um infinito abstrato, separado por um abismo do verdadeiro infinito que o gerou. Por isso, contra o mal infinito da substância espinosista e da fantasia hinduísta, Hegel contrapõe a eles a trindade cristã, que para ele representa essa reincorporação do terceiro, que é o Filho, no primeiro, que é Deus,
sob a mediação do segundo, né, do Espírito Santo. Então, a tríade também presente na síntese dialética, que retorna num terceiro, o primeiro substancial, suprassumindo a relação entre tese e antítese, o segundo momento, né? Quer dizer, essa que no campo da religião vai ser a maneira como Hegel vai resolver isso. E no campo da filosofia, do espinosismo, né, o mesmo problema do mal infinito vai aparecer novamente. Quer dizer, para o Hegel, né, a existência do modo separado da substância no Spinoza é um problema da ausência de conciliação. Com o primeiro, né, em relação ao terceiro, quer dizer, também ter o terceiro já é um avanço muito importante, mas sem a mediação ele fica incompleto, quer dizer, o Spinoza parte da substância, que é a totalidade positiva, estabelece sobre ela determinações segundas negativas, na forma dos atributos da extensão e do pensamento, e define que essas determinações se apresentam na forma de terceiros, que são os modos. Abre aspas. Em Spinoza, o modus é, após a substância e atributo, igualmente o terceiro. Ele o explica em termos de afecções da substância ou em termos daquilo, o que é em um outro, pelo qual ele também é compreendido. Fim da citação. Assim, deixa distanciados o primeiro da substância e o terceiro do modo, de forma que, abre aspas, esse terceiro é, conforme esse conceito, apenas exterioridade como tal, como, de resto, foi lembrado que em Spinoza falta, em geral, a substancialidade fixa, o retorno para dentro de si mesmo, né? Então, vejam a importância dessa passagem para a crítica que o Hegel faz do Spinoza. Como que se resolve, então, se no Spinoza e no hinduísmo não estava resolvido, né? Então, no espinosismo, precisamente, o modus como tal é inverdadeiro, e apenas a substância é o verdadeiro. Tudo deve ser reconduzido a essa, o que, então, é uma energia de todo o conteúdo na vacuidade, em uma unidade apenas formal, sem conteúdo. Portanto, também Shiva é, de novo, o grande todo, não diferenciado de Brahma, próprio Brahma. Quer dizer, a diferença e a determinidade, de novo, apenas desaparecem, mas não são conservadas, não são suprassumidas, e a unidade não é reconduzida à unidade concreta, a cisão não é reconduzida à reconciliação. Esse é a grande fechamento aí, na verdade, da doutrina do ser, né? Da mesma maneira que Shiva não está conciliado por não retomar a Brahma, o modo espinosista não é isolado por não retornar à substância. É isolado, aliás, por não retornar à substância, que ele mesmo deve ser como representação parcial. Citação do Hegel. Ambas exposições são formas do sem medida, porque no sem medida o salto fica em suspenso. Se trata do ser ainda antes de saltar para a essência, que resolverá suas contradições. O modo espinosista, assim como o princípio indiano da abstração, é o sem medida. A dificuldade de fazer a conciliação é justamente que quando alguém vê um salto, alguém acha que já é outra coisa, né? Mas o Hegel está dizendo que justamente o sem medida é o salto da mesma coisa. Isso é que é bem interessante, né? E aí, então, ele volta em completude do sistema espinosista, né? O que faltou ao sistema espinosista foi a reconciliação do modo com a substância. Da mesma maneira, a categoria da medida ainda não é a resolução da doutrina do ser. Caso essa fusão dialética ocorresse, estaria concluído o sistema do ser. Até por isso se verifica a importância que se dá à medida ou ao modo. Em muitos, citando Hegel, em muitos assuntos se concede também novamente que tudo depende do modo. O modo é declarado. Com isso, ele mesmo como tal, que essencialmente pertence ao substancial em uma coisa, né? Já em Spinoza, portanto, o modo tem um significado determinado de ser medida, isso está claro. Mas por não realizar a conciliação, o modo espinosista se vê estagnado como um sem medida, um mal infinito, o divino não conciliado. O sistema falha por faltar a ele a reconciliação. A crítica de Hegel a Spinoza é a falta de desenvolvimento dialético do sem medida e o absoluto desconhecimento da ausência da subjetividade do divino. Porque como que a medida vai ser resolvida, né? Ela vai ser resolvida porque ela vai se suprassumir e vai aparecer num nível superior. Esse nível superior já é a essência, né? Então, é uma categoria da transição, tá? É a última categoria mais desenvolvida possível do próprio ser, tá? Aí o Hegel faz um parêntese ainda, dizendo que essa questão do sem medida, uma resolução dela já houve a van lettre lá nos gregos, né? Porque os gregos tinham essa
consciência da importância da categoria de medida, né? Então ele cita lá, a consciência grega, ela mesma ainda indeterminada de tudo que tem uma medida, quer dizer, eles nunca refletiram sobre isso filosoficamente, especulativamente, é o início de um conceito muito superior do que aquele que está contido na substância e na diferença do modo a respeito da mesma. Quer dizer, só o fato de já existir a medida como uma categoria nos gregos, mesmo que eles não tivessem a desenvolvido, né, a partir de um desenvolvimento imanente do ser, né, já é um avanço importantíssimo. Né? Contraposto ao sem medida, a representação da medida grega é a nêmesis, que estabelece os limites a partir dos quais, cita o Hegel, o que ultrapassa a medida torna-se grande demais, alto demais, é reduzido a outro extremo do rebaixamento para a nulidade, e com isso restabelecido o meio da medida, a mediedade. Né? Quer dizer, os gregos foram os caras que fixaram de uma maneira muito clara esse limiar. Né? Mas justamente existe uma solução, né, que a lógica vai ter que trilhar. Quer dizer, a solução para o problema, entretanto, só se dará no salto do ser para a essência, não tem jeito de resolver isso antes. Tá? Mesmo, né, pensando, enfim. De um lado, na medida já está a ideia da essência, diz o Hegel, né? Mas o que lhe falta para tanto é a reflexão, cujas determinações são, mas neste ser pura e simplesmente apenas enquanto momentos da unidade negativa delas. Quer dizer, quando tudo isso for engolido numa unidade negativa e se puser isso numa representação que é a essência, aí a gente vai ter definitivamente a solução. Agora, como que o Hegel faz isso na lógica? Né? Como eu já disse para vocês, são 3 páginas bastante problemáticas, assim, porque são muito sintéticas, né? Tudo isso que eu falei para vocês até agora não está nessas páginas, né? Aí ele vai dizer que nada, vou dizer, né, nada do que foi dito até agora sobre o sem medida está na seção sobre o sem medida, e sim na introdução da medida real. Focando finalmente as 3 últimas páginas da medida real, voltadas ao sem medida, encontramos uma espécie de generalização das questões já vistas a respeito do sem medida, com sua aplicação ao tema da matéria e da física, das coisas. Mas generalização que se torna totalmente incompreensível sem o que foi dito antes. Tá? Trata-se de um trato menos claro e menos fértil que o religioso e filosófico, mas que tem um papel importante porque serve de solo para a passagem, para atingir a medida absoluta, última categoria do ser antes de passar para a essência. A estratégia de Hegel é explicitar a ampla negatividade do sem medida da matéria, a estratégia que tem por fim juntar como negativo tudo o que até então foi desenvolvido na doutrina do ser, o que fica mais claro justamente na sessão posterior e não nessa, tá? Mas nessa sessão ele cria uma espécie de fábula, né? Ele inicia essa passagem, então, contando uma historinha. Lembra que a mais elevada determinação da medida é a medida excludente, tá? Isso está lá na parte A, na afinidade eletiva, porque a afinidade eletiva é um elemento químico que reage com um composto e chuta para fora do composto metade dos elementos químicos e se junta com outra parte, né? Então é a famosa afinidade eletiva que o próprio Goethe trabalha lá no seu romance. Com o que ocorre as afinidades eletivas entre elementos químicos. E que essa medida excludente tem tanto um momento do ser aí quantitativo, por exemplo, 5 gramas de ácido nítrico, quanto o ser para si realizado, ou seja, uma espécie de tabelinha em que poderíamos enumerar afinidades com outros elementos químicos que reagem ou não a ele. Lembra também que a existência desse algo de ácido, por exemplo, repousa nesse lugar da relação de sua quantidade com afinidades recíprocas, porque tem uma grandeza, que se alterada pode manter a qualidade do ácido como tal, ou pode fazer desaparecer ou destruir esse elemento, se sua quantidade chegar a 0, por exemplo. Né? Então, o sem medida é esse ponto, né, onde as coisas acontecem. Tá? Portanto, ao estar constituído de uma tal maneira, é também isso, né, essa é a dificuldade. 5 gramas de ácido não sofre prejuízo em ser capturado por sua medida, mas também pode ser destruído por ela. Está num lugar determinado, mas potencialmente capaz de migrar para uma indeterminação. Esse salto para além de si, de uma indeterminação, por exemplo, para o 0 grama, aponta para o território do sem medida. Então ele tenta mostrar como é que esse sem medida que ele mostrou que tem no módulo espinosista, na religião budista, também acontece no elemento químico, na matéria.
e o que é uma espécie de implosão do ser. De qual ser? Do ser do ácido, que vai se tornar em nitrato de ferro, sei lá, né? As reações químicas, né? Então, definido dessa maneira, esse sem medida abstrato é um quantum sem determinação, pura qualidade quantitativa, conceito desenvolvido por Hegel no capítulo sobre a quantidade, a partir do infinito matemático. Em sua manifestação como linha nodal, esse salto para o sem medida se dá quando um segmento de linha em que não havia modificação nenhuma, mesmo que a temperatura da água, por exemplo, estivesse subindo, atinge o ponto nodal em que a temperatura se torna especificante, os 100 graus, né? E a água evapora. Para a água, o vapor era um sem medida dela, tá? Mas a água se torna vapor. E quem passa a ser o sem medida para vapor é seu estado líquido, né, de água, né? Então, são inversões que acabam acontecendo nesses pontos, né? Hegel diz, e nesses pontos onde a inversão se dá, é até um sem medida, porque não é nem a medida da água, nem a medida do gelo ainda, né? Uma espécie de ponto negativo aí, onde isso acontece, né? Hegel diz que essas metamorfoses, né? Nessas metamorfoses, abre aspas, está posta com alternância de existências específicas, uma com a outra, e das mesmas igualmente com relações que permanecem meramente quantitativas, e assim por diante para o infinito. Quer dizer, a água pode virar gelo e o gelo pode virar água, a água pode virar gelo, né? Quer dizer, isso aí é uma relação infinita, né? Teoricamente, assim, em potência, né? O ponto de passagem, evidentemente, é uma contradição da coisa. Esses movimentos podem ser projetados sem fim, como um presente passar que estabelece tanto a negação das relações específicas quanto a negação da própria progressão, constituindo a representação de um verdadeiro infinito, né? Com um certo momento a implosão do ser, tá? Agora, a implosão desse ser não se dá em cima de um buraco, de um nada, se dá em cima de uma coisa. Isso é que é interessante. Para um observador moderno, talvez a argumentação seja questionável, mas não há dúvida de que esse é o ponto aonde Hegel queria chegar, pois colocando o infinito das passagens, surge a determinação da coisa como uma pura passagem que estabelece a relação do infinito quantitativo para o infinito qualitativo, ambos suprassumidos dentro da infinitude da especificação da medida. Então vou citar o Hegel aqui. A infinitude quantitativa, como ela é no Seraí, era o irromper da infinitude no infinito, como passagem imediata e desaparecer do aquém sem o além. A infinitude quantitativa, pelo contrário, conforme sua determinidade, já é a continuidade do quantum, uma continuidade do mesmo para além de si. A infinitude da especificação, da medida, põe tanto o qualitativo quanto o quantitativo, como tais que se suprassumem um para dentro do outro, e com isso põe a unidade primeira imediata dos mesmos, a qual é a medida em geral, como que retornou para dentro de si e que, portanto, ela mesma está como oposta. O quantitativo se suprassume, de todo modo, como tal que se interverte, tornando-se qualitativo, ou seja, o ser determinado em e para si, essa unidade que se continua assim, na sua mudança das medidas dentro de si mesma, é a matéria, a coisa que verdadeiramente permanece subsistindo autossubsistente, né? Eu acho que essa é a coisa mais interessante, né? A matéria, ela meio que assiste essas metamorfoses dela mesma, né? Essa determinação do ser, totalmente posta dentro da coisa, já representa a ultrapassagem do sem medida e contém em seu próprio interior uma dialética que está presente. Aí o Hegel apresenta, né, a dialética que resultaria dessa ultrapassagem, tá? Uma é a mesma coisa, que está posta como base em suas diferenciações e como perene. Na medida, a própria coisa já é em si unidade do quantitativo e do qualitativo, e dessa maneira o substrato perene tem inicialmente nele mesmo a determinação da infinitude que é. Né? No primeiro momento ele é a coisa. Essa mesmidade do substrato está posta no fato de que as autossubsistências qualitativas consistem apenas em diferenças quantitativas, de modo que o substrato se continua nesse seu diferenciar. Tá? Então ele permanece sendo água ou gelo, ele é o H2O. No progresso infinito da linha nodal, a continuação do qualitativo no progredir quantitativa está posta como em uma alteração indiferente de uma qualidade que a própria qualidade nova é apenas uma relação quantitativa, né? O sentido desses progressos é apenas o ser aí, o mostrar ou pôr de que no mesmo passar está no fundamento um tal substrato que seria a unidade deles. E aí ele fecha, então, essa parte, né?
A título de conclusão agora, né, a gente vai pegar um problema que foi colocado lá no início, né? Iniciamos nosso trabalho enfatizando a separação entre as categorias formais da lógica e alguns conceitos característicos da física e da química, como gravidade específica, afinidade eletiva, que são de caráter empírico. Também demonstramos que no mais alto grau de generalidade das categorias da lógica se preserva a pureza, entre aspas, delas, colocando como um apoio interessante esses conceitos, mas sem deixar confundir com seu caráter empírico. Mas ao percorrer o desenvolvimento do capítulo sobre a medida, surge uma dúvida incômoda. Dada a radicalidade da negatividade inserida por Hegel nessa síntese última, em que todas as categorias do ser recaem para dentro da medida, ocorre pensar que Hegel talvez não estivesse muito preocupado com esse problema de contaminação do lógico pelo empírico. Isso não quer dizer que ele não tenha deixado claramente marcados os papéis distintos da lógica e das ciências particulares. Quando antecipa que fará uma observação dentro do tópico da afinidade eletiva da química, frisa que, abre aspas, essa questão superior se conecta de maneira mais estrita com o específico do qualitativo próprio e pertence às partes especiais da ciência da natureza concreta. Então, não é isso que ele está querendo trabalhar. Mas, sem descuidar da particularidade de cada parte da ciência, persiste a desconfiança de que, na condução da lógica, ele distanciou-se da obsessão pela pureza kantiana buscada na lógica transcendental, que aparentemente reside na base da razão do sofrimento de Kant e constituía o motivo da insatisfação dele com o próprio sistema. Talvez tenhamos testemunhado no final desse capítulo, mais uma vez, ser reafirmada a constatação já feita no prefácio da Fenomenologia, de que, abre aspas, o saber tem uma meta, de chegar aonde ele não precisa ir além dele mesmo, onde o conceito corresponde ao objeto e o objeto ao conceito, né? Ou seja, parece que o Hegel não está minimamente preocupado, né? Ser a priori e a posteriori, para ele, parece que não importa. Isso é bem interessante. Hegel percebeu que pode existir um sentimento de medo na ciência que o faça saber recuar para tentar salvar o que está ameaçado de perder. Esse medo gera uma paralisia angustiante por reprimir o avanço. O saber reprimido parece se confortar num sentimento que achar tudo bom a seu modo, visto estar se guardando da violência por parte da razão que critica. Em ambos os casos, abre aspas, o medo da verdade poderá ocultar-se de si e dos outros por trás da aparência de que é um zelo ardente pela verdade, que lhe torna difícil encontrar outra verdade, que não aquela única vaidade de ser sempre mais arguto que qualquer pensamento. Vaidade essa capaz de tornar vã toda a verdade, que só sabe achar seu eu árido em lugar de todo o conteúdo. Fim da citação. Ali na fenomenologia, Hegel já localizara e denunciara os medos do romantismo e do kantismo, e já os superara, afinal, abre aspas, nem mesmo os animais estão excluídos dessa sabedoria, mas antes se mostram iniciados no seu mais profundo, pois não ficam diante das coisas sensíveis como em si essentes, mas despertando dessa realidade, na plena certeza adicionada, as agarram-se mais e as consomem, e a natureza toda celebra como eles esses mistérios revelados que ensinam qual a verdade das coisas sensíveis, né? A impressão que a gente tem dessa leitura é meio que a ideia de que o Hegel ele meteu o dente na química e na física e falou assim, a lógica tem o direito de devorá-los, assim, né? Então, basicamente era isso. Espero que tenha ficado claro, né? É lógico que é Hegel, que é denso e tudo mais, mas fica aí uma contribuição. Um abraço.